Olá pessoal, nesse vídeo eu vou comentar alguns aspectos e como são realizados os cálculos básicos em um teste de análise de variância ou ANOVA. Para isso eu vou partir de um exemplo retirado do livro de estatística de Larson e Farber, onde o problema corresponde à comparação entre 3 medicamentos, 3 analgésicos em termos do tempo médio em que cada medicamento é capaz de aliviar a dor de cabeça de um paciente. Bom, quando nós queremos comparar tempos médios de duas amostras, nós utilizamos a estatística T. Mas quando temos que comparar 3 ou mais amostras, de acordo com os estatísticos, se trabalharmos com o teste T, nós multiplicaremos o chamado risco do erro tipo 1, o risco alfa. Então, o nosso risco alfa aumentará significativamente. Então, o que os estatísticos nos oferecem? O teste de análise de variância. Bom, neste exemplo, para cada medicamento foram selecionadas amostras aleatórias de pessoas com dores de cabeça e que, ao tomarem esses medicamentos, registraram o tempo a partir do qual as pessoas sentiram algum alívio em dor de cabeça. Então, nós vamos comparar esses tempos médios de forma a identificarmos se existe alguma diferença significativa entre esses medicamentos. Esse é o objetivo do teste de análise de variância. Para alcançar esse objetivo, nós vamos estar comparando duas medidas como se fossem duas medidas de variação. A variação entre os medicamentos e variação dentro dos medicamentos. Essa comparação da variação entre medicamentos e a variação dentre os medicamentos vai se dar através da estatística F. E se nós observarmos que a variação entre medicamentos é significativamente maior do que a variação dentre medicamentos, nós rejeitaremos a hipótese nula, que é a hipótese de igualdade. Chegaremos à conclusão de que existe alguma diferença significativa entre os medicamentos. Bom, os cálculos a serem realizados começam com os registros das médias das 3 amostras e os registros das respectivas variâncias. A medida de variação entre as amostras começa com o cálculo da chamada soma dos quadrados entre. E como é que é realizada essa soma? Aqui o x com uma dupla barra é a média das médias, ou seja, a média de todos os dados do teste. Essa média das médias é comparada por diferença com a média da primeira amostra, e essa diferença é elevada ao quadrado. Esse quadrado é multiplicado pelo tamanho da primeira amostra. O mesmo é feito com a segunda amostra e o mesmo é feito com a terceira amostra. Temos então aí a soma dos quadrados entre. Bom, aqui temos o cálculo da chamada média dos quadrados entre, que vai ser a soma dos quadrados entre dividida por um determinado número de graus de liberdade, que corresponde ao número de amostras menos 1. Temos 3 amostras. Então, o cálculo da média dos quadrados entre vai ser a soma dos quadrados entre dividido por 2. Bom, no numerador temos aqui a soma dos quadrados entre. E o que está faltando aqui nessa fórmula? Por erro de edição. O primeiro quadrado de diferenças tem que ser multiplicado pelo tamanho da primeira amostra, que é 4. Então, teríamos aqui 4 vezes a média da primeira amostra menos a média das médias, essa diferença elevada ao quadrado. Mais o tamanho da segunda amostra multiplicado pela diferença entre a média da segunda amostra
a diferença da média da segunda amostra em relação à média das médias. Essa diferença é elevada ao quadrado e o mesmo feito para a terceira amostra. Então, a soma dos quadrados entre o numerador dividido pelo número de grau de liberdade, número de amostra menos 1, nos dá a primeira medida de média dos quadrados entre. A primeira medida de variação, que é a variação entre as amostras. A média dos quadrados entre, então está aqui com o valor de 10,96. A etapa seguinte é o cálculo da soma dos quadrados dentro das amostras e a transformação da respectiva média. Bom, a soma dos quadrados dentro das amostras é calculada multiplicando-se a variância de cada amostra pelo respectivo número de grau de liberdade, que é o tamanho da amostra menos 1. Então, isso vai ser feito para a primeira amostra, para a segunda amostra e para a terceira amostra. O somatório é a soma dos quadrados dentro. Bom, aqui temos o cálculo da soma dos quadrados entre e a sua divisão por um determinado número de graus de liberdade, que corresponde ao número total de itens no teste, ou seja, temos 13 itens, 4 mais 5 mais 4, o número total de itens menos o número de amostras, temos 3 amostras. Então, o denominador vai ser igual a 10. Então, a soma dos quadrados dentro, dividido por 10, vai nos dar a segunda média, que é a média dos quadrados dentro. A soma dos quadrados dentro está envolvendo o quê? O cálculo, a variância da primeira amostra multiplicada pelo seu número de grau de liberdade, tamanho da amostra é menos 1, mais a variância da segunda amostra multiplicada pelo seu número de grau de liberdade e o mesmo para a terceira amostra. Então, no numerador nós temos a soma dos quadrados dentro dividido por 10 graus de liberdade. O resultado é a média dos quadrados dentro, que está dando 7,3. Bom, tendo-se a média dos quadrados entre 10,96 e a média dos quadrados dentro, 7,3, nós passamos a realizar o cálculo da estatística F. A estatística F compara duas variâncias por divisão. Na verdade, nós queremos avaliar se a variação entre é significativamente maior do que a variação dentro. Se a variação entre as amostras for significativamente maior, nós chegaremos à conclusão de que existe alguma diferença significativa e rejeitaremos a hipótese nula, que é a hipótese de igualdade. Então, o cálculo da estatística F vai nos levar a um teste F. Vamos comparar essa estatística F, que deu 1,50, com um determinado valor crítico. É a próxima etapa. Bom, vocês podem observar nos apêndices do livro de estatística que nós temos uma curva, uma tabela F para cada valor de alfa. Então, temos uma tabela F para o alfa 0,01, outra para 0,05 e assim por diante. Localizada a tabela F associada ao alfa do nosso teste de hipóteses, nós vamos localizar logo após o número de graus de liberdade do numerador e o número de grau de liberdade do denominador. Aqui aproveito esse slide de um outro livro para comentar o seguinte. O nosso teste, que é de análise de variância, ele vai se traduzir no final das contas, então, em um teste F, onde eu tenho que comparar uma medida de variação entre as amostras com a medida de variação dentro das amostras. Se a variação entre as amostras, que está no numerador, é significativamente maior do que a variação dentro, eu rejeito a hipótese nula. Isso significa que se a estatística F for significativamente maior do que 1, eu rejeito a hipótese nula. Mas o que é um valor significativamente maior do que 1? Isso vai ser estabelecido com o valor crítico, o f de alfa, que nós vamos ler na tabela F. Então, o nosso teste F, que é o fechamento do teste de análise de variância, é um teste unicaudal à direita,
todo o alfa está à direita. Voltando aos cálculos do nosso exemplo, a estatística f é a média dos quadrados entre dividido pela média dos quadrados dentro. O número de graus de liberdade do numerador, 2. O número de graus de liberdade do numerador, 10. Então vamos procurar esse número de graus de liberdade na tabela que trabalha com o alfa de acordo com o problema. E o enunciado do problema pedia para trabalharmos com alfa de 0,01. Eu tirei aqui um fragmento da tabela F associado ao alfa de 0,01. E nessa tabela eu tenho o número de graus de liberdade do numerador, eu leio aqui no topo, 2 graus de liberdade. Número de graus de liberdade do numerador, eu leio aqui à esquerda, 10. Cruzamento, 7,56. Então o valor crítico de F, 7,56. Bom, como nós temos uma estatística F apenas de 1,50, ela está à esquerda do valor crítico, e isso está sendo representado aqui nesse fragmento de gráfico. O valor crítico é 7,56, está aqui, e a estatística F está à esquerda, que é a região de H0. Ou seja, com essa estatística F menor do que o valor crítico num teste unicaudal à direita, nós não rejeitamos a hipótese nula. Então não podemos dizer que exista uma diferença significativa entre os 3 medicamentos. Como conclusão do teste de análise de variância, é bastante comum a confecção de uma tabela como essa, que é chamada de tabela de ANOVA, ou resumo de ANOVA, onde nós temos as fontes de variação entre as amostras e dentro das amostras, as respectivas somas dos quadrados, os números de grau de liberdade e as respectivas médias dos quadrados de diferenças, ou quadrados médios, que correspondem à soma dos quadrados dividido pelo respectivo grau de liberdade. Então, 21,92 dividido por 2, 10,96, 73 dividido por 10, 7,3. E por último, a estatística F, que corresponde aqui a 10,96 dividido por 7,3. Então, esta é a tabela ANOVA, a famosa tabela ANOVA.